E aí, galera? Quero... Deixa eu tá certo aqui. Quero falar com vocês um assunto que Deus tocou no meu coração hoje. E eu vou fazer nesse formato aqui para ver se vai funcionar. Vou falar desde a criação. Vou tentar gastar aí 5 minutos, 6, 7 minutos no máximo. Deus criou o homem, Deus criou a terra, né? Em Gênesis 1 ele criou o mundo. E no sexto dia, cada dia ele foi criando algo. Ele criou o homem. E ele liberou uma palavra sobre o homem, né? Ele liberou para que o homem dominasse sobre a terra, né? E o homem fez isso. Houve a queda. E o que aconteceu, né? No capítulo 6 de Gênesis, Deus decide destruir, né, a humanidade, acabar com a humanidade. E porém, a palavra de Deus diz assim que porém, né, no versículo 5 em diante, ele diz assim: porém, existiu Noé. Ele viu graça na vida de Noé. Né? E no capítulo 6 mesmo, ele deu um novo plano para Noé. A partir de Noé, ele ia fazer uma nova, como é que eu posso dizer? Descendência humana. Né? Ou seja, porque que eles falharam e ele pegou e criou e fez tudo aquilo. Noé, todo mundo conhece a história. Eu estou sendo breve por causa disso. Todo mundo conhece a história que Noé construiu a arca e acabou com a terra, acabou com tudo que existia sobre a terra. Ele criou tudo de novo. Que a palavra fala assim que Deus, ele, assim que Noé colocou os pés na terra, né? Ele renova a aliança. Está lá em Gênesis 9, você pode ler o 1 e o 2. E ele falou a mesma coisa de novo: sede fecundo, multiplicai, povoai a terra, sujeitai e governai sobre ela. Dominai sobre a terra. Desde o começo, Deus mandou o homem dominar sobre a terra, governar sobre a terra. E ele pediu também para Noé a mesma coisa. Né? E a terra veio vindo, a humanidade veio vindo, e o homem carecia de perdão. O homem carecia de pagar por aquilo que ele fazia. E Deus envia Jesus. O próprio Deus desce à terra. É interessante que quando ele desce à terra, ele lança a mesma palavra. Né? Todo mundo conhece a história de Jesus, né, que lá em Mateus 1:21 vai falar que veio sobre uma mulher, né, e ele veio para salvar o homem do pecado, né? Mateus 1:21. Ok. E em Mateus 28:18, ele libera uma palavra e dá autoridade aos homens, né, para governar. Ele recebeu toda a autoridade me foi dada, eu entrego à igreja. E se você só é igreja quando Jesus Cristo é o cabeça. Né? Ser igreja está totalmente ligado a você entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Você cumpriu o seu propósito. A palavra fala que os animais eles cumpriram o propósito na terra. Cumprir o propósito na terra é igual a um leão. Você nunca vai ver um leão com seus pelos pintados de zebra. Ou de dálmata, né? Todo pintadinho de branco, de bolinha preta. Não. Ele naturalmente está sendo um leão e está cumprindo o propósito dele. Existem pessoas que elas falam assim: eu estou cumprindo um propósito, aí eu estou fazendo tal coisa e tal coisa. Né? Eu estou deixando de fazer tal coisa e tal coisa. Para Deus, às vezes, o propósito que você faz não tem nada a ver com sacrifício. Por quê? Porque é vaidade. Um exemplo, se você pinta o seu cabelo, aí você fala assim, tem muita gente que usa isso, principalmente no meio cristão. Não, vou pintar mais que eu estou com um propósito com Deus. Deus fala assim: você não está no propósito. Na verdade, você está voltando para o propósito, porque o meu propósito é a sua natureza. Você pinta o cabelo por vaidade. Agora, você coloca deixar de pintar para falar que está num propósito, você não está fazendo um propósito. Você não está fazendo, pode estar fazendo um sacrifício aí pela sua vaidade. Só pela sua vaidade. Agora, você tem que fazer sacrifício pela sua carne. Você tem que sacrificar a sua carne, suas vontades, seus desejos. Aí você sacrifica. Né? Mas não é o assunto agora. O meu ponto principal aqui é: Deus ele criou o homem para dominar e governar sobre a terra. Né? E o homem precisa exercer isso, o homem precisa cumprir e viver esse princípio. Que se você não vive esse princípio, você vai ser escravo de pessoas. Vai ser escravo do mundo, escravo do diabo. Se você não acredita em Deus, você está sendo cego pelo dominador desse mundo. 2 Coríntios 4:4 fala assim que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos. Quando ele cegou o entendimento do incrédulo, é aquele que não acredita em Deus. Se você acredita em Deus, nada que o inimigo coloque sobre a sua vida, você vai falar assim: isso aí não tem poder sobre mim. Por quê? Porque eu creio em Deus.
Então creia no Senhor. Creia no plano de salvação. Creia na eternidade. Creia na vida eterna. Deus te criou para viver com Ele, aqui na terra e eternamente. Viver com Deus não é você fazer o que a religião permite. Eu respeito toda etnia, todo princípio, só que a minha etnia é eterna, é de Deus, é celestial. Minha etnia é Cristo. A minha etnia é Cristo. Agora, se a gente... É louvável você seguir o judeu, é louvável, é lindo o judeu. Você vê culturas aí que você fala assim, meu, o princípio americano, uau, coisa linda. Meu, mas é só terrena. Elas funcionam muito bem na terra, mas elas não te levarão à eternidade. O judeu até aponta para os sinais eternos, mas se Cristo mandou uma nova lei, se Cristo mandou um novo sinal, e aí? Você fica preso, você gasta muita energia estudando o judaísmo e deixa de gastar energia estudando a Cristo, ouvindo a Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existiam muitos homens de Deus na Bíblia que eles não viviam princípios judeus, mas princípios que Deus estabeleceu sobre ele. Muitos. Paulo foi um, João Batista foi outro, Jesus foi o principal. Embora sendo um judeu, ele não falou um dia sequer da religião dele, da família dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gaste energia em Cristo. Como que eu gasto energia em Cristo? Estude a Cristo. Estude a Deus. Como é que eu estudo a Cristo? Se relacionando com Deus. Converse com Deus. E Deus vai revelar Cristo em você. É simplesmente assim. É simplesmente assim. Quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em uma passagem, o próprio Jesus dizia assim, e isso não foi o homem que lhe desse, mas foi o próprio Deus que te trouxe essa revelação. A revelação de Cristo em você, ele vem através de Deus. Totalmente e exclusivamente. Né? Então, nesse final de semana nós vamos ter um batismo na nossa igreja. Nesse final de semana não, dia 29, nós vamos ter um batismo. E eu gostaria de convidar você que não é batizado ainda. Me chame no particular, aqui no direct, vamos conversar. Se você tem alguma dúvida, eu posso orientar você para algum pastor da nossa igreja para você estar se batizando no próximo dia 29. Né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção e você vai viver eternamente. Olha só o alívio que você vai trazer para sua vida e para toda a sua família. Tá bom? Fechou? Vamos que vamos, vamos embora. Senti no coração de fazer esse pequeno resumo aqui da história. Lógico que é muito extensa a história de Deus aqui na Terra conosco. Mas eu só queria trazer isso para trazer algo de evangelístico para você. Fechou? Bora, bora, vamos que vamos.